Você já se sentiu muito nervosa ao falar em público? Teve medo de ser julgada? Passou por aquele receio do famoso branco, não encontrar as palavras na hora de expressar sua comunicação? Falar em público é uma habilidade muito valorizada, mas algumas pessoas enfrentam isso de uma forma desafiadora. E isso é muito natural, porque afinal de contas nós estamos falando de exposição. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre dois temas que andam de mãos dadas: a dicção e a oratória. Para compartilhar conosco a sua experiência, convidamos ela, que é fonoaudióloga, especialista em voz, diretora da Falando Bem Capacitação em Comunicação, empresa com mais de 25 anos de atuação no mercado, jurada técnica do concurso Miss Universo Brasil, Bianca Aidos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e fazer essa conversa conosco. Ô, Luana, eu que agradeço o convite, é uma honra e um orgulho para mim estar aqui também. E depois a gente conta por quê e tal. Ah, sim, nós temos uma história muito especial Fiquem do com a- porquê que a gente está fechando esse ano com a Bianca. Fiquem aí, porque no final tem... a gente conta. Tem história. Bianca, a gente começa nosso encontro sempre convidando as nossas convidadas especiais a contar um pouco da sua trajetória. Você é uma empresária, a tua empresa tem 25 anos de sucesso. Conta um pouquinho da Bianca, sobre a Bianca. Como é que você chegou nessa área da dicção e da oratória? E como é que tu conduziu essa tua história até chegar aqui? Eu comecei no século passado, 1999, quando eu me formei em fonoaudiologia. E eu já sabia que eu queria trabalhar na área da voz, porque tem a área da voz, a área da motricidade orofacial, a audição, e a linguagem, e a área da voz me fascinava. E aí eu fiz meu pós-graduação na área de voz. 90% das minhas professoras e professores eram de São Paulo, porque o curso que eu fiz a especialização era de São Paulo. E eu tinha muitas professoras da Globo. Aham. Que máximo, né? Professoras da Globo. Se isso é o melhor que tem, que eu posso chegar, eu quero ser. E aí eu joguei lá na lua, como eu falo. Eu não acertei lá na lua, mas eu acertei nas estrelas, como eu digo, porque eu sou fono da Band do Rio Grande do Sul. E desde 2007 eu faço a preparação dos repórteres e apresentadores das rádios e da TV. Então, de certa forma, eu trabalho com as vozes de profissionais Tu alcançou o teu objetivo. Exato, que levam informações, e eu trabalho a parte tanto da dicção quanto da oratória com esses profissionais. E eu me apaixonando cada vez mais pela área da voz, profissional principalmente, fui também desenvolvendo ali uma paixão mesmo também pela oratória, que é o discurso público em tempo real. E eu comecei a dar palestras, a ministrar cursos, porque tinha muito essa demanda de curso de oratória na cidade onde eu comecei. Eu sou Não de começou Porto em Alegre. Porto Alegre? Não, eu comecei em Montenegro, que é a minha cidade, que eu digo que é a minha cidade natal, que eu morei 10 anos lá e depois voltei para trabalhar e trabalhei 14 anos. E lá tinha essa demanda de curso de oratório, porque não tinha professora, eram 3 fonoaudiólogas na cidade. E aí, eu, no início de carreira, pensei, eu tenho que aproveitar a oportunidade e vou correr atrás do que eu preciso de conhecimento, embora eu já tivesse todo o conhecimento técnico que a faculdade nos dá, no que diz respeito às técnicas de voz, de fala, de comunicação verbal e não verbal. E aí, aceitei e comecei. E de lá, eu não parei mais. E aí, eu comecei a dar os cursos, ministrar os cursos na época no Senac. Depois eu fui sendo chamada por empresas para ministrar os cursos para os colaboradores das suas empresas, para desenvolver a comunicação assertiva, empática, comunicação para apresentações, na verdade a oratória para apresentações. Pessoas da área comercial também começaram a se beneficiar desses cursos.
E aí eu fundei a Falando Bem, que é a minha empresa de capacitação em comunicação, que promove cursos de oratória. Estava nas empresas, estava nas instituições e fiz as minhas turmas abertas ao público. E essa demanda existia, né? Existia. E tem uma questão que é bem importante, né? A gente falou, a maior parte do nosso público aqui está relacionado um pouco à área pública, né? A funções de mandatos, enfim. Mas falar, a comunicação, ela é uma ferramenta importante para qualquer área, né? E muitas pessoas, elas acabam ficando nervosas ao falar em público. Foi um pouco da forma como a gente abriu isso, né? Alguns sentimentos como medo, ansiedade, a vergonha, até uma certa angústia de fazer essa exposição, ela pode vir. E eu te pergunto, Bianca, se é possível superar isso? Completamente. Que estratégias tu poderia dividir com a gente para fazer esta superação? Uma das minhas missões, e no que eu acredito, é que todas as pessoas podem comunicar-se sentindo-se confiante em qualquer situação de exposição. E o medo de falar em público é uma grande trava. Mas esse medo tem que entender por que ele acontece, em primeiro lugar. Depois que a pessoa entende o porquê que o medo acontece, que gera o nervosismo, que é o nome popular para a palavra ansiedade, entender quais são as estratégias e técnicas para minimizar os impactos do nervosismo. E a estratégia depende desse autoconhecimento, identificar onde é que está a tua dificuldade com relação a isso. Exatamente. O autoconhecimento é uma das chaves, que eu chamo de chaves mestras, para uma comunicação assertiva, eficiente, confiante. Autoconhecimento. No momento que você entende como você funciona, qual o seu estilo de comunicação, identifica o que tem de bom na comunicação para potencializar aquilo que precisa ser corrigido e ajustado, passamos para a chave da preparação técnica, que são as técnicas de fala, de voz, de postura, de gestos, de contato visual, técnicas de apresentação, que vão deixar a pessoa mais confiante para se expor. Aí a terceira chave é a chave da administração das emoções, onde os alunos aprendem, os mentorados aprendem a administrar o coração que acelera, o frio na barriga, os pensamentos que aparecem para sabotar uma situação de exposição. E aprendem as técnicas de respiração, de postura, de mudanças de pensamento. E a quarta chave é a chave do treino consciente. Porque nós só desenvolvemos a habilidade de comunicação e a autoconfiança praticando. E quando se pratica, se vê que é capaz. E a autoconfiança é treinável. Perfeito. E aí, vendo que é capaz, a pessoa quer mais e mais. Então, como eu digo, uma das minhas missões é acreditar que as pessoas, e senão eu não faria o que eu faço até hoje, né? Podem comunicar-se sentindo-se confiantes em qualquer situação de exposição. E mais, curtindo o momento ao invés de querer fugir, que é o que a maioria das pessoas desejam em momentos de exposição, ou nem aceitam convites para se expor. Exposição, eu falo de fazer um discurso, ou uma apresentação, uma palestra, uma entrevista, um podcast como esse, uma entrevista de TV. Enfim, até tem gente que evita cargos de liderança. Claro. Por medo de se expor, de estar no centro das atenções. Eu vou pegar esse gancho, porque em novembro deste ano, faz 1 ano que eu conheci a Bianca. E eu procurei a Bianca por um motivo muito especial, que foi a minha dificuldade em gerenciar estas emoções, que é um pouco do que a Bianca trouxe aqui. Eu passei por um episódio na minha carreira, eu tenho 16 anos de carreira, onde eu fui convidada a palestrar, isso há 6 anos atrás, né? E ao fazer preparar este material, eu sou muito metódica, sou muito organizada, eu me organizei, fiz o trabalho, montei a apresentação, estava segura daquele momento. E ao chegar neste local para executar o meu trabalho, eu fui informada por uma assessora de que eu precisava mudar um pouquinho a minha apresentação. Tinha mudado um pouco o público e eles não queriam aquela dinâmica. E o que eu fiz naquele momento? Eu aceitei. Hoje, eu teria dito solene, desculpa, não vai dar, não foi para isso que eu fui contratada, a gente tinha pensado uma outra coisa, enfim. Mas eu topei fazer isso, sem
o meu preparo, sem ter me organizado para aquilo. Conhecia o conteúdo? Conhecia, mas totalmente insegura para aquela situação. E eu fiz a palestra. Quem estava lá, ok, curtiu, entendeu, enfim. Não fiz no tempo que estava previsto e tal. Mas, para mim, foi uma ferida que eu levei muito tempo para entender. Porque eu saí dessa exposição completamente frustrada. Frustrada com o que eu tinha me preparado, porque não era aquilo. Eu tinha uma expectativa de demonstrar meu conhecimento e ajudar aquelas pessoas que estavam ali. E eu saí dali achando, gente, não é para mim. Não nasci para isso. Tecnicamente sou frágil. Criei uma série de monstrinhos ali. Desenhei bem direitinho o meu trauma. E fiquei com esse dodói por 5 anos. E o que isso trouxe para a minha carreira? Eu evitava convites. E era uma questão muito simples. Não era falar em público, não era falar para várias pessoas. Era ter um microfone na minha frente, uma câmera, uma iluminação diferente. Eu criei vários símbolos que me assustavam. E a Bianca usou uma expressão que é a sabotagem. Né? Às vezes a gente usa, né, a autossabotagem. E sabotar é tu querer provocar algum prejuízo. Né? E quando a gente se sabota, na verdade, o que a gente está querendo fazer é se proteger de alguma coisa. No meu caso, o não participar depois, o não dar entrevistas, o não fazer palestras, era me proteger daquela dor que eu senti. Então, eu não queria mais passar por aquela situação. Só que passa ano, os convites voltam, e eu estava perdendo oportunidades de fazer uma coisa que eu amo, que é fazer comunicação. Assim como a Bianca, eu acredito que comunicação é treinável, conhecer estratégias de comunicação, as ferramentas, é uma possibilidade muito, na verdade, é uma potência muito grande da gente realizar os nossos sonhos, as marcas, as pessoas, enfim. E eu estava deixando de fazer o que eu amava. Eu disse, bom, 2023, começaram a voltar esses convites. E eu disse, gente, eu estou perdendo muita oportunidade aqui. E aceitei alguns. Mas ao aceitar, aquelas dores voltavam. Aquela frustração de terminar o trabalho, tipo, pô, acho que não era bem assim, podia ter sido melhor. Um auto-julgamento. Gente, eu não posso sair deste processo sofrendo sempre. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tem que ter um jeito de corrigir isso. E foi quando eu conheci a Falando Bem, foi quando eu conheci a Bianca. E a gente passou esse 1 ano de processo. Claro, teve eleição no meio, teve uma série de entraves aqui, mas foi um processo muito bacana. Porque, desde o primeiro encontro, a Bianca me disse o seguinte, você precisa se ouvir. Você precisa se assistir, e nem isso eu fazia. Eu tinha um grande receio de fazer esse movimento, né? Porque eu ia me julgar. Eu estava lá para me julgar. E dessa provocação da Bianca, surgiu Mulheres Políticas, que era, Lu, faça alguma coisa que você goste, fale sobre uma coisa que tu te sinta à vontade e te veja. E foi ali o pontapé, e nós estamos no 18º episódio desse projeto. Muito bom. E essa provocação foi sensacional. E eu estou aqui, temos microfones, nós temos câmeras, nós temos luz, e eu estou tendo o maior prazer de fazer essa conversa. Curtindo. E é possível curtir, fazer comunicação. E sair satisfeita. Desse jeito, e sair satisfeita. Né? Então, realmente, esse processo, ele é um processo, né? Ele realmente depende de cada quadro, mas ele é um processo muito bacana, né? E ele é libertador. Então, parabéns, Bianca, pelo trabalho que tu faz, né? Eu sou suspeita para falar, mas fico muito feliz que tu esteja aqui, né? E aí, eu ia te perguntar, Bianca, de que maneira uma boa oratória pode ajudar uma liderança a ser reconhecida, né? A ser melhor percebida, ter a sua imagem melhor percebida? Onde é que isso interfere na comunicação? O primeiro passo é entender que falar bem, comunicar bem, não é um dom. Ok. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa falante, independentemente da sua personalidade, das suas experiências e da sua idade. Basta buscar ajuda, e buscar ajuda não é uma fragilidade, é um sinal de comprometimento com o seu desenvolvimento. E buscando ajuda com um profissional bem qualificado, responsável, com experiência, essa pessoa vai aprender as técnicas para praticar. Porque, como diz o
o jogador de basquete Michael Jordan, você pode treinar arremesso 8 horas por dia, mas se sua técnica estiver errada, você simplesmente se torna muito bom em arremessar errado. Acerte nas técnicas, acerte na metodologia e no treinador, que o nível da sua performance vai melhorar. E aí, excelente. É muito legal muito isso, bom. né? Eu muito adoro bom. essa frase. Porque, de fato, tem muitas pessoas que acabam buscando ajuda, mas as técnicas são equivocadas. E aí a pessoa, às vezes, até desiste porque não consegue desenvolver a boa comunicação e ficar satisfeito com isso. Né? Perfeito. Então, entender que não é um dom, é algo treinável. E uma outra questão também é justamente praticar. Né? Então, a prática. E não é o praticar, esperar situações especiais. Mas praticar. Aceita, vai. Aceita e vai. Como dizia uma aluna minha, advogada, faz como a coruja. Vai com medo mesmo. E eu assim, Val, o que tem a ver coruja? Ué, ela não arregala os olhos? e é o máximo, porque realmente a pessoa... A coragem não é a ausência do medo, da insegurança ou da vergonha. É enfrentar uma situação mesmo sentindo tudo isso. Mas se você tem as ferramentas adequadas, se você sabe como administrar as suas emoções, como usar as mãos, para onde olhar, como usar a voz, a fala ao seu favor, as técnicas também de prender a atenção das pessoas, você vai muito mais confiante para uma situação que você nunca foi. Sim, você está com uma mochila de ferramentas ali, abre e vai tirando aquela que está disponível para aquele momento, né? Exatamente. Perfeito. E isso deixa a pessoa mais confiante também. E o fato de fazer, você comprova, né, Luana? O fato de fazer e ver que dá certo faz com que você queira mais e mais. Com certeza. Te deixa mais seguro. Com certeza, você vai ficando mais confiante mesmo, né? E, na verdade, acho que tem um outro elemento aí que é um pouco num certo acolhimento, né? Então, o processo ele passa assim por um autoconhecimento e tu também acaba te acolhendo em várias coisas e descobrindo coisas que talvez tu não tivesse nem olhando e que são legais. É o teu jeito, é o teu jeitão. A gente está sempre falando na questão das marcas, né? As marcas existem para a gente buscar diferenciação. E a partir do momento que a gente começa a se olhar, a gente começa a entender até as nossas próprias diferenciações. E valorizar isso, que a gente às vezes tenta esconder. Tu não quer ver, tu não quer fazer. Poxa, mas isso é legal, é o meu jeito de fazer. É isso que te torna tu. Isso. E é isso que encanta e que conecta as pessoas. Né? Ou buscar um personagem. Ou algo muito perfeito, que fica artificial e não conecta com as pessoas. Não dura muito tempo. É desconfortável. Os personagens são desconfortáveis. Exato. Né? Tu fica num ambiente onde tu não consegue se sustentar por muito tempo. Não. E lá vem o sofrimento de novo, que é aquilo que a gente não quer. Isso. Né? Então é importante buscar a naturalidade. Dar um tapinha no juiz interior, né? Porque o maior juiz está dentro da nossa cabeça. Nos permitir fazer as coisas, aceitar desafios. E é muito legal quando a pessoa faz e percebe que consegue. Que dá para fazer. Que dá para fazer. E é um passinho de cada vez, né? Não tem fórmula mágica. Não tem só fazendo. Fórmula mágica, exato. Não adianta ter muito aprendizado e não executar. O negócio é aprender e botar em prática. Entrar em ação. E foi algo que eu trabalho muito com os meus mentorados e mentoradas. E a Luana é um exemplo disso. Ela já contou aqui. Podcast é um exemplo. E palestras. Pensa que eu não joguei ela para dar palestras. Vai e lute. Né? Abri lá uma oportunidade para ela foi ministrar palestras e, tá super bem. Para janeiro já. Olha gente. aí. É isso aí. Palestrante. De palestrante. Palestrante. E eu acho que eu já ministrei, assim, devo ter tocado, no mínimo, umas 5.000 pessoas em 2024, a partir de palestras. Que é um número gigante. Sensacional. É um número gigante. Sensacional. E curti fazer, né? Gostei de fazer. Então, isso é muito interessante. De ver que a gente pode, né? E que a cada dia a gente melhora e a gente vai recebendo feedback.
impacta as pessoas, né? Vai dando mais energia, as pessoas saem impactadas, tu vê o resultado do teu trabalho, né? Então, realmente, vale a pena esse investimento. E a gente passa o tempo todo emitindo sinais, elementos, para que a nossa mensagem seja melhor compreendida. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Bianca, sobre linguagem verbal e não verbal, porque a palavra é só uma parte dessa comunicação, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A nossa comunicação é composta pela comunicação verbal e comunicação não verbal. A comunicação verbal diz respeito ao conteúdo falado, à palavra, ao vocabulário que nós usamos, à gramática que aplicamos, ao repertório que nós temos, conhecimento sobre o assunto que a gente domina. Depende da gente, da nossa busca, do nosso estudo. E também de saber estruturar as mensagens. A comunicação não verbal, que eu também chamo de expressiva, não é não falar, é como nós falamos. E esta comunicação não verbal, ela pode ser treinada. E aí eu sempre pergunto, o que é mais importante? A comunicação verbal ou não verbal? É a comunicação não verbal. Porque não adianta dominar o conteúdo e não saber transmitir o conteúdo. Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou qual é a importância dessa tal de comunicação não verbal para quem escuta. Somente 7% diz respeito à comunicação verbal. Tem impacto verbal. E 93% tem impacto não verbal. Destes 93%, 55% dizem respeito à expressão facial, corporal, gestual, postura, contato visual, para onde a gente olha quando estamos no centro das atenções. E 38% dizem respeito à qualidade vocal. Ok. E é isso. Isto quer dizer que aqueles professores que nós dormíamos em aula, que não entendíamos a matéria, não tinham o domínio do não verbal. Eles só tinham o conhecimento, mas não prendiam a atenção das pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Aqueles professores que a gente admira até hoje, aqueles palestrantes, as pessoas que a gente gosta de ouvir falando, têm conteúdo, mas também sabem transmitir o conteúdo de uma forma atrativa, interessante, convincente, com autoridade. Porque a comunicação, ela encanta, mas ela também espanta. Claro, com certeza, com certeza. Porque a gente faz essa análise muito rapidamente. A gente está fazendo essa análise o tempo todo. Desde a hora que a gente abriu aquela câmera, quem está nos assistindo, as gurias vão falar de oratória e dicção. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Exato. E nós estamos sendo analisadas sobre isso e está tudo bem, é assim que funciona mesmo. É né? isso aí. Então, é usar essas armas, usar essas ferramentas todas para que a gente possa fazer essa comunicação da maneira mais intencional e mais adequada com a forma como a gente quer passar essa mensagem. Exato. É isso. E ter consciência disso, porque as pessoas não têm consciência da sua comunicação. Perfeito. Não param para pensar em como falam, simplesmente falam. Mário Quintana, poeta gaúcho, diz o seguinte: tal a sua pressa de comunicação que eles se esquecem de aprender primeiro a expressar-se. Que é o fala e não está nem aí em como está transmitindo a informação. E tem um outro que bacana trazer esse gancho, assim, que é muitas vezes a gente está tão preocupado em falar que numa comunicação A e B, quando o outro já está trazendo a informação, eu já estou preocupado com o que eu vou responder. Isso. Logo, eu não ouvi e também não sei nem o que eu estou respondendo, porque eu só estou articulando eu comigo mesmo, não abro espaço para a ideia do outro e não faço essa escuta empática, não nos conectamos com excelência e talvez essa conversa pudesse ser muito maior do que ela vai acabar sendo, porque nós não estamos conectados um com o outro. A gente está só nessa, quero responder, eu quero só falar, né? Muito bom. E o que eu estou fazendo aqui agora, estou te escutando verdadeiramente. Porque neste processo de comunicação, existe o emissor, que é quem fala, e o receptor, que é quem escuta. Tem os cursos de oratória, maravilhosos. Mas devia ter o curso de escutatória. Claro. Porque a gente precisa aprender a escutar cada vez mais difícil, também. né? Inclusive, para falar bem, nós Claro. precisamos nos escutar, que foi o que você falou antes. Claro. E eu te escutando falar aqui, eu estava te escutando verdadeiramente. Não para responder, mas para compreender o que você estava falando. Não para só para responder. Aliás, não para julgar, tá? Porque as pessoas às vezes escutam julgando.
mas para responder... que é um outro elemento, perfeito. Isso. Uhum. Então, tem que compreender o que a pessoa está falando. E o mais legal é, a pessoa falou, já responde, ou então pega o gancho do que ela está falando e dá continuidade. Uhum. Tem gente que nem escuta o que a pessoa fala, já puxa para um outro assunto, parece que anulou o que a pessoa falou. Uhum. Ela quer falar só aquilo que ela quer. Uhum. E existem 4 pré-requisitos de um bom ouvinte também. Que é se auto-escutar, escutar verdadeiramente o outro, se interessar pelo outro. Uhum. Quando a gente se interessa, existe um diálogo. Quando nós não nos interessamos, é um monólogo. Só eu falo. Não quero nem saber de ti. Tem uma questão... E o perguntar também... quando não entender, que é o quarto. Perfeito, é o quarto. E tem uma questão aí que é interessante, que é quando eu não escuto o outro, eu tenho a impressão de que eu controlo essa narrativa. Eu controlo essa relação, sou eu que estou falando, eu estou respondendo, enfim. E com alguma frequência, a gente vê os emissores, os nossos líderes, né, muito organizados com as suas narrativas, porque elas são bem estruturadas, elas vêm com conceitos importantes de comunicação. E quando eles são convidados a se deslocar dessas narrativas, ou seja, quando o improviso entra... Essa falta da escuta e da conexão, às vezes, com quem está conversando, assim, fica muito perceptível, né? Que acaba se perdendo um pouco nessa... minha narrativa vinha até aqui, agora eu estou saindo por esse caminho e já me desconectei. Improviso. Então, fala um pouquinho para a gente sobre improviso, Bianca. O improviso é o pior cenário e o inimigo do perfeccionista, ou daquela pessoa que se planeja para seguir um determinado caminho. Mas o improviso acontece no nosso dia a dia e nós temos que nos permitir também improvisar, sair do roteiro de vez em quando e não se desesperar com isso, porque o perfeccionista não, ele vai se de repente me deu um roteiro de perguntas e eu já organizei todas as minhas respostas. Se tu fizer uma pergunta totalmente diferente, a pessoa já se desestrutura. E, de repente, ela vai puxar de novo para falar aquilo que ela tinha se organizado para falar, porque ela não consegue bater um papo aqui saindo do roteiro. E o improviso é isso. É sair fora daquilo que tinha sido organizado de uma maneira natural, sem ficar se julgando. Eu saí do roteiro, aí eu não vou falar o que eu deveria. Assim como o branco de palavras e ideias também, que acontece até mesmo numa narrativa que já está organizada, ela é o pior cenário para quem é planejado. Porque deu um branco de palavras e a pessoa não vem aquela palavra que ela quer, ela já começa, me deu branco. Gente, me deu um branco. E aí é um fracasso para ela. E saber lidar com esse tipo de situação tem técnica. Para você entender que você pode buscar um sinônimo e colocar no lugar. O importante é se fazer entender. Raciocínio. Isso, volta, começa de novo. E aprender a sair de vez em quando do rumo, porque a vida é assim. A vida é assim. Não é? 25 anos de Falando Bem. É uma história, é uma vida. Tem algum caso, algum case desse tempo todo que te marcou, Bianca? Por que te marcaria essa situação? Me diz, Luana, especificamente que caso assim, que tu quer saber? Tem algum que te deixou emocionada de uma forma positiva? Um bom resultado? Ou um caso que tu achou que não funcionaria e funcionou? Que para ti foi um resultado bacana? Tem. Vários. Vários. E o que é interessante é que que eu fui me dando conta do valor do meu trabalho nessas situações. Eu estava dando aula para gerentes de um banco num lugar onde é um aquário, que é um lugar onde tem várias salas de aula e é rodeado por vidros. E tinham 30 gerentes ali dando aula comigo. Foram 2 dias de aula. E eu dando aula, daqui a pouco eu vejo uma menina passando e olhando. E ela olhava. E estamos, né? Como é de vidro, tudo certo. Não imaginei que ela me conhecesse. Aí ela bateu na porta e disse, eu preciso falar. Por favor.
E eu, assim, será que ela quer dar um recado pro pessoal aqui? E aí todo mundo virou. E olha a coragem dela. Eu quero dizer que a Bianca mudou a minha vida. Ai, que legal. Eu sou outra pessoa. Eu não falava em público, eu morria de medo, eu tinha a sensação de morrer quando eu pensava em falar. E depois que eu fiz todo o trabalho com a Bianca, de preparação, da oratória, foi libertador, como tu disseste, né? Ela viu o quanto ela era capaz e ela evoluiu na carreira dela. E ela falou isso na frente de um monte de gente. Eu até brinquei, tá, gente? Isso o cachê. Depois eu brinquei, eu desci ela, fui lá. Eu fiquei emocionada, eu chorei. Claro. E depois eu brinquei, inclusive, e todo mundo... Aí todos os alunos levantaram e me aplaudiram de pé. Eles já tinham tido parte da aula, já estava no final. E eles me aplaudiram de pé. E eu disse, meu Deus, isso não existe, né? É o melhor reconhecimento que a gente tem. O melhor é isso, quando a pessoa espontaneamente vem e fala sobre o teu trabalho e que tu ajudou essa pessoa e eu nem imaginava que eu tinha ajudado tanto. Então... Esse é um dos casos. Tem outros, tem. E que bom que as pessoas falam. Porque às vezes a gente não a gente não sente o valor que a gente tem, a gente não percebe o valor do nosso trabalho. Então eu passei a perceber depois desses testemunhos aí das pessoas efetivamente crescendo na carreira, enfrentando situações de exposição e felizes. Muito bom, muito lindo. Então isso é muito bacana. Que bacana, que bacana. Para quem não teve nenhum contato, a gente falou sobre várias, né, técnicas, né? E para quem está começando agora, assim, olha, eu quero começar a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Por onde começa? Existem técnicas básicas ou depende do que você quer melhorar para o meu dia a dia? Sabe? Olha, eu gostaria de começar a me comunicar melhor. Tem um início, tem um caminho que a Bianca faz assim, começa por... Primeiro passo é se escutar. Perfeito. Como a gente faz isso? Se escutando ao vivo, porque as pessoas falam e não se escutam, que foi o que eu falei que é um dos pré-requisitos. Então, eu estou falando aqui e eu estou me escutando em tempo real. Escutar áudios no WhatsApp. Ai, Bianca, mas eu não gosto de escutar áudios no WhatsApp. Eu não gosto da minha voz. Minha voz é horrorosa. O que eu faço? Eu sinto dizer, mas a voz do WhatsApp é a sua verdadeira voz. Fiquei chocada. Fiquei chocada. A verdadeira voz é a voz que todo mundo escuta, porque nós nos escutamos por dentro da nossa cabeça porque o som, na verdade, ele entra por 2 lugares. Vibração do ar e entra na orelha externa e vibração dos ossos entrando pela orelha interna. Então, esses 2 percursos fazem com que o som perca frequência, essa perda de frequência, dá uma sensação de voz mais grave, mais grossa, mais encorpada quando eu estou falando. E quando eu escuto na gravação, é a voz da taquara rachada. É aquela voz fininha que eu não gosto de escutar. Porém, é assim que todo mundo te escuta, amor. É assim que todo mundo te escuta. E aí, qual é a única saída? É se escutar mais para acostumar com a voz. Claro que tem casos de pessoas que têm alteração vocal, tem uma nasalidade na voz, ou tem uma voz que a gente chama de nariz fechado, ou muito fininha, que dá para fazer ajustes para encorpar a voz, ajustes. É possível mudar a voz? Sim, é possível mudar a voz. Também é outra coisa que eu digo, se eu não estaria fazendo o que eu faço, né? Não seria fonoaudiólogo se eu não fizesse isso com vários pacientes. E é possível com ajustes saudáveis. Tá? A gente vê muita coisa na internet hoje com profissionais que não são fonoaudiólogos, verdadeiras aberrações. Sempre procurar um especialista, um fonoaudiólogo, especialista em voz, para fazer esse ajuste. Mas é absolutamente possível. Às vezes o ajuste não é nem na voz, no som, mas na articulação, na movimentação dos lábios. Às vezes tem gente que fala assim, que não mexe os lábios para falar. Sim. E a voz fica para dentro, e fica um pouquinho nasal. E quando a gente trabalha a embocadura, a movimentação dos lábios, a voz projeta, fica outra voz. Às vezes a voz está lá para trás, é muito agudinha, muito fina, estridente. Aí a gente trabalha a projeção de voz na face e na máscara, muda completamente a voz. Esse é até um trabalho que eu faço com as misses, que às vezes tem vozes que não são compatíveis com a sua estatura. São vozes muito finas e que são meninas altas.
E se trabalha esse ajuste para deixar uma voz transmitindo mais confiança. Portanto, se escutar, escutar os áudios, se assistir também é uma forma de você identificar como você está falando, se você está expressivo, está gesticulando com as mãos, está transmitindo vontade na fala. Então, existem essas ferramentas que estão aí disponíveis no nosso celular, claro, para fazer uma identificação da nossa comunicação e trazer a comunicação para o consciente. Ah, Bianca, mas se eu ler um livro de oratória, de comunicação, isso vai me ajudar? Claro que vai ajudar. Agora, tem que colocar em prática. Sim. Com as técnicas certas. E, acima de tudo, o ideal é identificar exatamente o que está legal na comunicação e aquilo que precisa corrigir e ajustar. Por exemplo, daqui a pouco a pessoa tem muitos vícios de linguagem, fala muitos... Como é que vai saber disso? Só se escutando, trazendo para o consciente. O próximo passo é aplicar a técnica para eliminação desse vício, que contamina a mensagem, tira a credibilidade do que a pessoa está falando. Porque quando eu falo, meu nome é Bianca Aidos, sou fonoaudióloga, especialista em voz, parece que eu não sei o que eu vou falar. Só que isso precisa de autoescuta também, de identificação. Claro. E tudo isso com essas técnicas aí de se autoescutar, áudios. E que está disponível, vídeos. Né? A gente tem aí ferramentas para fazer isso, né? Perfeito. Exato. E buscar sempre ajuda com um profissional qualificado, habilitado, que vai dar vai tá cheio de ensinar... videozinho de caneta, de lápis, que a Bianca já me disse que não é assim que funciona. Que você trava a lateral da sua boca. Então, procure um profissional que vai saber te orientar melhor com relação a isso. Exercício da caneta entre os dentes. O exercício da caneta é muito comum a gente procurar na internet. Acho que é o primeiro que aparece, né? Para dicção. Para dicção. Né? Então, e ele é prejudicial. Ao invés de estar fazendo um movimento achando que você está se ajudando, e você está, na verdade, atrapalhando o seu desenvolvimento. Travando a mandíbula mais ainda. E o objetivo é saborear as palavras, que também é uma dica importante aí para sentir os lábios mexerem enquanto fala, para projetar a voz, para transmitir firmeza e credibilidade na fala. Muito bom. Uma parte importante da nossa audiência aqui, Bianca, ela é formada por líderes que precisam, com alguma frequência, fazer discursos, né? Ou discurso na tribuna, ou discurso para os seus pares. Qual é a importância de uma preparação, de um ensaio para esses momentos, né? Porque o discurso, em tese, é feito inicialmente, né? Ele é desenvolvido antes de ser pronunciado. Então, vale a pena fazer um bom ensaio? Qual é a técnica para se preparar para esse momento do discurso? Muitos candidatos vão assumir agora, 2025, né? Vai ter o seu primeiro momento da tribuna. Qual é a dica que a Bianca dá? Tem duas formas de se fazer um discurso. A primeira forma é escrever todo o discurso e ler este discurso. E a segunda forma é falar de improviso roteirizando, que é o ideal. Tem o improviso? Tem. Eu não sou muito fã, não. Porque tem muita gente, eu sei falar. Vai lá e fala nada com nada. Acaba sendo muito analítico, detalhista na sua fala e, às vezes, até prolixo, que o prolixo é aquele que fala e diz nada, ou é muito repetitivo. Então, usar o seu tempo de uma forma... Aliás, usar o seu tempo com qualidade vai, consequentemente, refletir na escuta dos ouvintes. E a preparação é fundamental. Se eu faço um texto escrito, o ideal é o quê? Ler este texto em voz alta e treinar. Fazendo os ajustes de voz, dando as ênfases, as pausas respiratórias, treinando na frente do espelho, apresentando para outras pessoas. Porque não adianta você ler o texto com os olhos. As conexões de você ler e memorizar ou ler com os olhos e falar são completamente diferentes. Eu tenho que treinar fazendo. Até para ver se funciona, né? Porque a escrita é uma coisa, outra coisa é a pronúncia. E às vezes palavras que a gente escreve não ficam bem na fala. E dá para mudar, porque a gente percebe isso na hora da fala. E a outra forma, que é roteirizar, para quem não quer seguir um roteiro escrito... Aliás, tem muita gente, eu atendo muitos políticos,
que acham que a leitura não é legal. Vou perder minha credibilidade. Gente, eu sou super fã da leitura e eu indico para todos, leia. Tu vai treinar tanto, vai ficar tão bem, a gente vai treinar tanto que daqui a pouco não está quase nem olhando para o texto. Vai olhar, vai ler, vai olhar para as pessoas, vai fazer gestos e esse texto vai ficar muito natural, muito espontâneo. Mas precisa de treino, precisa praticar. E se a pessoa me diz assim, não, Beca, eu só quero colocar ali algumas palavras para servir de gatilho para aquilo que eu vou falar, maravilha! Mas treina isso também. Roteiriza e fala em voz alta sobre os pontos que você deseja. É uma forma de se organizar e de se sentir mais confiante para Até discursar. porque nesse momento você vai ter câmeras, você vai ter um público, você não vai estar no seu estado natural de temperatura e pressão, né? É um ambiente diferente, não é o teu ambiente controlado. E se você deixa de fazer esse controle, daqui a pouco tu perdeu uma oportunidade. Putz, eu precisava dizer isso, eu queria dizer isso. Isso estava no meu posicionamento e eu não falei. Deixei de lembrar de alguém importante que estava ali na frente esperando o teu olá, o teu alô, né? Mas tem muita gente que diz assim, na hora sai. Aí depois se frustra. Sim. Aí depois bate lá na minha porta. Sim. Ai, Bia, que foi não buscar funcionou. ajuda contigo porque eu ando fazendo discursos e não dá certo. Tem dado certo. Mas por quê? A pessoa não se prepara. E o Mário Sérgio Cortella diz que a maior frustração das pessoas é fracassar quando achavam que estavam preparadas. Te organiza, te prepara. Tem algo importante a dizer. Sim. E escreva. E as pessoas estão ali para te ouvir. É Exato, o teu momento, né? Exato, valoriza. Porque comunicar com as pessoas é diferente de comunicar para. Ou seja, falar para é diferente de falar com. Quando eu falo para, eu despejo um conteúdo. Entendeu, não entendeu, o problema é teu. Aquela coisa, eu tenho que falar. E fala qualquer coisa. E o falar com é ter empatia. É entregar para o outro aquilo que ele merece escutar, no bom sentido, claro. É criar... Gostei dessa fala. Eu vou pegar essa fala e usar em alguns momentos. É criar conexão. É que você merecia ouvir isso. É criar conexão, é se aproximar, é ser atrativo e interessante, é usar o tempo, valorizar a escuta daquela pessoa também. E como saber que eu estou indo bem? Como saber que o feedback, como coletar esses feedbacks? Olha, eu estou num processo e como é que eu sei que eu estou evoluindo neste me comunicar melhor, no articular melhor? Como é que eu posso ter essas noções de que está funcionando, Bianca? O que tu sugere? Alguma avaliação específica para além do me assistir, me ouvir? Pesquisa para quem faz palestras? Legal também. Sabe que uma das perguntas que eu faço na mentoria, principalmente, como você vai saber que atingiu os resultados esperados? Perfeito. Tem muita gente que me diz assim, quando as pessoas me disserem que eu estou falando melhor, que eu estou tendo um melhor desempenho nas minhas apresentações, na comunicação, na liderança. Sim, é um indicativo ali de que, né, é uma estratégia de você pedir para as pessoas te avaliarem. Mas, às vezes, não adianta os outros te dizerem, não, tá legal, se você não sente que está. Para mim, o melhor termômetro é a própria pessoa. É o teu antes e depois. É o teu antes e depois. Aquele chocante antes e depois. Da filmagem antes e depois do curso, do treinamento na mentoria. É muito legal. Porque aí e também a própria autoconfiança de você fazer as apresentações e os vídeos, por exemplo. Que tem gente que busca para fazer vídeos, que tem vergonha de fazer vídeos para a internet. E você começar a ficar satisfeito com o seu resultado. Esse é o melhor termômetro. Perfeito. Você poderia citar para a gente aqui algumas pessoas que tu considera serem exemplos de boa dicção e oratória, assim, e por que essas pessoas te vêm à memória nesse momento? Nas minhas aulas, eu sempre
pergunto também para os alunos, quem vocês consideram um bom orador? Já pararam para pensar? Você já parou para pensar? Quem você considera um bom orador, uma boa oradora? Se eu perguntar cantor, cantora, todo mundo vai saber. Mas quem fala bem? É legal fazer esse exercício. E aí eu conto quem são os meus, que tem uma fala fluente, que tem retórica, que é o poder de convencimento e persuasão, que me prende a atenção. E eu gosto muito de algumas pessoas que, claro, que usam a voz profissionalmente, que usam que trabalham com a oratória. Um deles é o Leandro Carnal, nosso conterrâneo de São Leopoldo, que tem uma fala bem professoral, é professor de história, professoral, ele articula bem, ele tem uma dicção perfeita, ele tem uma fala irônica, um conhecimento absurdo, e ele engatilha assim, uma frase na outra de uma forma muito fluida e interessante, atrativa. Ele dá exemplos, faz gestos. Eu gosto muito dele. Outro que eu gosto é o Mário Sérgio Cortella, embora muitos não gostem da voz dele, porque ele tem inflexões ascendentes, ele fala assim. Irrita algumas pessoas, mas eu gosto da forma como ele prende a atenção, dos exemplos que ele dá, das histórias que ele conta. E aí ele me prende muito a atenção quando ele fala dos conceitos e conta histórias. E eu lembro das histórias e, consequentemente, dos conceitos que ele traz. Gosto de Monja Coen. Uma fala... Que é completamente diferente, totalmente diferente. Suave, uma voz grave, ela é tranquila. Ela me acalma, porque eu sou muito agitada. Mas eu gosto disso. E Michelle Obama, uma fala positiva, otimista, ela é vibrante, fluente, vibrante. E o otimismo na comunicação, na fala, na expressividade é contagioso. Isso é muito bacana. São exemplos maravilhosos. E, claro, não posso deixar de falar no meu ídolo, Barack Obama, que é um cara preparado acima de tudo. Independentemente de posição política, que não é esse o caso. Eu estou fazendo uma avaliação da performance de comunicação. Ele é um cara que sempre valorizou a comunicação e buscou ajuda quando foi candidato à presidência dos Estados Unidos, porque ele queria levar a sua performance de comunicação a um patamar de excelência. Ele já falava bem. Foi advogado, senador, mas ele queria ser melhor. E é tão legal que às vezes tem políticos que chegam para mim assim, Bianca, eu posso ser um Barack Obama? Claro, buscando a melhora já está no caminho certo. A pessoa que vê que ela pode ser melhor naquilo que ela faz, ela já está valorizando a ferramenta da comunicação, que é uma ferramenta maravilhosa de conexão, de relacionamentos, de resultados, de destaque, de sucesso e de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, Barack Obama, para mim, é um cara extremamente preparado, cuidadoso com as questões de voz, de gestos, de postura, de contato visual, elegante, simpático. Muito bom. Excelentes exemplos. A Bianca começou contando pra gente que tu iniciou lá nas vozes profissionais, né? As vozes pra TV, rádio, canto, a gente não falou, né? Canto. Ontem mesmo atendi uma cantora lírica, que cantou no meu casamento. Ai, olha aí. Ai, maravilhosa. Me fez chorar. Então, iniciamos lá nas vozes profissionais, depois teve o interesse das empresas para preparar os seus times. A gente não falou aqui, mas um time de vendas bem preparado em dicção e oratória tende a ter resultados muito melhores, né? Mas tem uma parte dessa demanda por comunicação que é o movimento da comunicação digital. Tu já deu uma pitadinha aqui dizendo, olha, as pessoas já estão me procurando para isso, assim. O que mudou nessas tuas entregas com essa mudança do digital, dessas pessoas se preparando para este ambiente digital, que pressupõe também a exposição, pressupõe preparação de voz? Eu tenho muito medo daquelas possibilidades de aumentar a velocidade da voz, 1,5, né, 2, e aí tu perde todos os elementos da comunicação não verbal. Enfim, como é que tu vê esse universo? Assim, onde é que tu pode contribuir? Onde é que trabalhar a dicção e a oratória pode contribuir para um bom resultado também na área digital? Está mudando um pouco a tua área, essa possibilidade? Está agregando mais um motivo de busca daquelas pessoas que têm vergonha de aparecer e precisam aparecer. Porque elas estão ficando para trás
porque não estão nas mídias. Antigamente, a gente buscava um profissional da área da saúde, um arquiteto, pelas páginas amarelas. Hoje, a gente busca um profissional onde? Nas redes sociais. Nas redes sociais. É. E as pessoas... Tem gente que não gosta de aparecer. Ok, temos que respeitar. Mas, às vezes, não tem não gostar. Tem que buscar ajuda para justamente aprender a lidar com essa ferramenta tão importante que está aí, né, tá aí à disposição. E aí o primeiro passo é se permitir. É se permitir fazer, buscar ajuda para fazer de uma forma mais leve e com as técnicas certas. Mas não adianta, não tem... Olha, eu tenho um mentorado de 80 anos, um médico, que... Bianca, eu tenho um horror da minha imagem, da minha voz, eu não gosto de falar em público, mas estão pedindo para eu aparecer nas nossas redes, da nossa clínica, e eu vou ter que fazer isso. Tu me ajuda? Hoje ele está abrindo caixinhas no Instagram. E está gostando, está se divertindo com isso. Está curtindo. Claro, existe aquela questão do julgamento, medo do julgamento, da inibição. Então tem que desinibir. Bianca, mas eu sou tímida. Gente, tem pessoas que são tímidas, introvertidas, e tem os extrovertidos. Só que não é a timidez que trava a pessoa. É a inibição. A inibição está tanto nos tímidos quanto nos extrovertidos. A inibição ela pode ser uma forma de proteção, que foi o que você falou lá no início, Luana, da sabotagem. Às vezes a gente se sabota para se proteger. Não sofrer. O cérebro te diz assim, guarda energia. Ele não quer gastar energia. E aí, de fato, tu te inibe para não queimar o filme, não passar vergonha. Só que tem que identificar se essa trava está sendo de proteção ou ela está realmente te travando, te impedindo de avançar ou de aceitar oportunidades novas. E aí vem aquela inibição do medo do julgamento alheio, o medo do que os outros vão pensar, o medo de não agradar, ou o medo de desagradar, o medo do erro. E estes pensamentos inibitórios estão tanto em pessoas com personalidade tímida, introvertida, quanto extrovertida. Que daí vem aquele conflito de muitos mentorados e alunos que dizem assim, Bianca, eu sou uma pessoa super comunicativa, eu falo com todo mundo que eu conheço. Na rua, se duvidar, eu bato papo com a árvore. Na fila do pão, faço amizade em 2 segundos com quem está atrás. Mas quando eu preciso falar em público, eu travo. E aí, o que é? São os pensamentos inibitórios. Portanto, tem que se permitir para poder se expor nas redes sociais, num vídeo. E é costume. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai gostando. Daqui a pouco a gente se pega assim. Daqui a pouco a gente está no 18º episódio, Olha, né? Pensando como é que vai ser a próxima temporada, isso não é muito legal. Aí tu olha assim, não é, Luana? É verdade. Eu até gostei dessa pessoa. Eu tô até me gostando aqui. Tô até me gostando aqui. É muito legal isso. É muito bacana. Muito. Fala um pouquinho pra gente dos serviços, então, que são oferecidos pela Falando Bem. Bom, a Falando Bem promove cursos de oratória. Todos os meses estamos na turma, em dezembro, agora fizemos a turma 205 do curso. Então, janeiro tem mais uma turma, fevereiro, todos os meses tem turmas. É um máximo de 16 alunos por turma, porque tem a questão da qualidade do curso, das atividades práticas. Ele é um presencial. Curso muito prático, presencial. Presencial na Falando Bem aqui em Porto Alegre. E, claro, tem um curso online também, que é um curso para aquelas pessoas que não moram aqui ou que primeiro querem aprender as técnicas para depois entrar em ação ou fazer o curso presencial. Tem o curso online chamado Fale com Autoridade. Tem a mentoria de oratória e comunicação para quem quer desenvolver de uma forma mais personalizada. Perfeito. Bianca, eu quero aprender a fazer discursos. Eu quero aprender a palestrar. Eu tenho 3 palestras marcadas e eu preciso me preparar. Eu quero aprender a fazer vídeos para a internet, falar melhor nos vídeos. Prova oral de concurso. Tem muita gente que busca essa preparação para performar melhor em concurso público. Principalmente da área do direito,
que todos os cargos, juiz, defensor, promotor, tabelião, até Que delegado, perfeito. tem prova oral. Aham. E muitas vezes as pessoas passam na prova teórica muito bem, primeiro lugar, na prova oral não passam. Por quê? Porque só leram, só liam, Claro. não treinavam a Claro. fala. Aí chega na hora de falar, trava. E tu tem uma aula específica para isso? Tem uma jornada específica para Tem, isso? dentro da mentoria tem Tu a mentoria. consegue fazer? Sim, porque daí eu vou adequar conforme a demanda e as necessidades do meu mentorado. E os cursos das empresas, que as empresas levam os cursos, está falando bem de oratória, de comunicação assertiva e empática, para o aperfeiçoamento, treinamento dos colaboradores. E como é que a gente encontra Falando Bem? Nas redes sociais? E dá um canal aí para nós. Tem o site falandobem.com.br, no Instagram Falando Bem Capacitações, YouTube Falando Bem, e aí no podcast, no tocador de podcast. Isso é um sinal, Bianca está manifestando um desejo aqui. Que também tem o Falando Bem. Muito bem. Então, nós estamos Tá em todas as disponível, mídias. gente. Entrando no Falando Bem Capacitações no Instagram, tem todos os links para todas, inclusive dos cursos, informações de mentoria. Excelente. Temos tudo lá. Muito bem. Bem comunicado. Muito organizado. Muito organizado. Não tem como não encontrar, gente. Não tem como não encontrar. A Bianca certamente inspira muitas mulheres. Nesses 25 anos, certamente serviu de inspiração para muitas mulheres. Quem são as mulheres que inspiram a Bianca? A primeira que vem à minha cabeça é minha mãe. Minha mãe sempre foi a minha inspiração como uma mulher à frente do seu tempo, líder, diretora de uma escola especial na cidade de Montenegro, fundadora, inclusive, dessa escola. Sempre fez muitos discursos. E a minha mãe era daquela que escrevia, se preparava, se organizava. Eu via ela treinando os discursos dela. E uma pessoa, assim, que tocava os outros. Que transformou vidas também. Com as suas ações, com as suas atitudes. E uma pessoa a mil, né? Tipo eu, assim. Alguma semelhança? Mera coincidência. Sangue não é água. Sangue não é água. E ela sempre me inspirou, assim. Sempre foi minha referência de mulher com atitude. Perfeito. Com atitude. Muito então, lindo. não adianta ter conhecimento, ter habilidades, não ter atitude. E a minha mãe sempre teve atitude em tudo que ela fez na vida. Todas as frentes que ela tomou, tanto como diretora como depois nas questões benemerentes, né, de trabalhos que ela fez voluntários. E ela me inspira por isso. Eu diria ela hoje, assim. Muito lindo. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando ao final deste episódio. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Se achar que este conteúdo possa interessar mais alguém, compartilhe. Bianca, eu quero te agradecer imensamente por essa janela de compartilhamento de tanta informação, de tanto conteúdo. Tu foi muito generosa com a gente. Quero te agradecer de coração mesmo, te agradecer por essa jornada de 1 ano que me ajudou a colocar o Mulheres Políticas de pé. E abrir a câmera se tu quiser deixar alguma mensagem para a nossa audiência. Eu quero te dar as mãos aqui e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E, como eu disse, orgulhosa de você. Ai, que lindo! Muito, muito. Eu também estou muito orgulhosa de mim. E é isso que importa, né? Isso aí. Muito bem, muito Sucesso obrigada. sempre. Conta comigo sempre que precisar. Essa é a minha mensagem final, gente. Eu estou feliz e... Lindo. Acreditem que todo mundo pode usar a ferramenta de comunicação para fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Gente, deixa aí seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.